Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, e aí? Igor, vamos lá, né? Estamos aqui de preto e branco fazendo uma homenagem ao Corinthians, que apesar da derrota, né, o meu time, apesar da derrota, representou muito bem a Série B na Copa do Brasil. Estou triste, mas o importante é que a vida continua. E eles ganham bem ali, né? Eles ganham bem mais do que eu e a gente precisa trabalhar. Não pagam nossas contas. Exatamente, essa é uma questão fundamental. Pessoal, hoje, bacana, a gente continua com um assunto muito interessante ainda sobre a base dos sistemas, fundamentos de sistemas de informação. E hoje, a gente vai entrar na organização e observar dentro dela como é que os sistemas de informação se posicionam. E aí, nós vamos aqui receber a visita de alguns egípcios que trarão para a gente uma pirâmide para observarmos bem como é a estrutura da organização. Para vocês que já desenvolvem atividades profissionais em organizações de qualquer natureza, vai ficar muito tranquilo observar a organização e aí sim, enquanto profissional que desenvolve sistemas, entender como é que em cada área, em cada parte da organização, a preocupação do desenvolvedor deve ter um foco diferente. E aí, por isso, tipologia dos sistemas de informação. Nós vamos entender quais tipos de sistemas de informação nós temos dentro das empresas. Nós vamos trabalhar com algumas siglas. Um negócio até meio chato, né, Igor? Um monte de sigla, não é algumas, né? É uma sopa de letrinhas danada, mas enfim. O importante, e a gente vai falar disso durante a aula, que vocês tenham noção dessa visualização e de como vocês, enquanto desenvolvedores, devem bater o pé e se posicionar para atender às demandas do gestor, que está pagando este salário excelente, mentira, mas que está pagando pelo seu serviço bem prestado e que, claro, tem um objetivo a ser alcançado. Vamos que vamos, Igor? Vamos lá, né? Então vamos lá. Vamos com uma pequena revisão da nossa aula anterior, né? O que a gente viu primeiro aí? Então, pessoal, nós iniciamos vendo toda aquela base, com base na teoria geral de sistemas, o conceito de dado e informação. Então nós vimos o quê? Nós vimos que dado é um elemento que por si só não tem um sentido completo. Então lembrem que nós tínhamos todo aquele sistema onde você tinha a entrada de dados, o processamento desses dados lá dentro do sistema, a saída do quê? De informação, ou seja, a informação o que é? A informação nada mais é do que o dado processado, o dado transformado em algo útil. Vocês lembram daquela continha de luz que o André mostrou para vocês, né? Então, você tinha como entrada de dados naquilo lá o quê? Diferentes coisas, datas, leituras no medidor. Então, vocês tinham uma série de coisas lá que seriam os dados entrados no sistema. Após processados, ele gerou aquela notinha lá, que juntamente com dados históricos, me traz o quê? Me traz informação. Então, a informação, no caso daquela conta de luz, o que era? Era não só o valor que eu teria que pagar no mês com base naqueles dados fornecidos, quanto uma informação histórica, ou seja, com base em dados históricos eu podia fazer o quê? Previsões, podia fazer uma análise do consumo da minha energia durante o ano, tá ok? Então, dado e informação, dois conceitos que nós vamos falar constantemente aqui na nossa disciplina e em outras disciplinas do curso também, e é bom que vocês lembrem com atenção. Falamos também aqui sobre sistema, subsistema e ambiente. Então nós falamos que todo sistema possui, em geral, subsistemas e todos eles estão englobados dentro de um ambiente. E isso aí todo fazendo o quê? Fazendo troca de informações. Então um sistema ou um supersistema, digamos, um sistema maior que contenha subsistemas, ele está englobado num ambiente do qual recebe dados e informações e para o qual transmite dados e informações também, Consequentemente, os subsistemas componentes de um sistema maior também vão receber dados e informações desse sistema, que seria o seu ambiente, no caso, o supersistema, e vão transmitir para eles e para os outros subsistemas também dados e informações. Falamos sobre sistemas de informação manual e sistema de informação computadorizado. Então, se vocês lembrarem, a gente disse que sistema de informação não necessariamente é computadorizado. Você tem sistemas de informação que são feitos manuais, ou seja, num sistema computadorizado, o que nós temos? Vocês já sabem a definição de programa, Então, o programa o que é? É uma sequência de instruções organizadas numa determinada linguagem, que é compreensível ao computador, para executar uma determinada tarefa. Isso, gente, no computador é feito para quê? Para fazer a coisa de forma mais ágil. Mas essa sequência de passos,
tal qual no computador, pode ser feita manualmente também. E é para isso que surgiram os sistemas de automação, para agilizar esses processos manuais, para automatizar processos. Então, aquilo que você fazia antigamente de forma manual, no papel, na caneta ali, né, com a calculadora, hoje em dia, com os sistemas de automação, é feito de forma computadorizada. Mas isso não botou em desuso total os sistemas manuais. Então, nós temos sistemas de informação processados manualmente e nós temos sistemas de informação computacionais, que são os que são o foco da nossa disciplina. Tá? Falamos dos componentes de um sistema de informação, né? Então falamos de todos o conjunto de coisas que compõem um sistema de informação e finalizamos com o quê? Com a finalidade do sistema de informação na empresa. Então, para que servem os sistemas de informação na empresa? E é com base nisso que nós vamos continuar a nossa disciplina hoje, né? Falando da tipologia dos sistemas, nós vamos falar justamente sobre o quê? Sobre a aplicação dos diferentes tipos de sistema dentro da organização, dentro dos níveis da organização. Aí é que vai entrar aquela visita egípcia que o André falou para nós agora no início da disciplina. Tá? No próximo slide nós temos aqui os objetivos da aula de hoje. Então, inicialmente, identificar cada elemento que forma os tipos de sistema de informação. Então nós vamos fazer essa identificação nessa aula de hoje e vamos, além disso, fazer o quê? Vamos conhecer as principais características que diferenciam os sistemas de informação. Então vamos falar sobre essas características dentro do âmbito dos níveis organizacionais. Então, para cada nível dentro da organização, que vocês vão ver posteriormente, quem já leu a apostila, que eu acho que é interessante que tenham lido, já sabe que são 3 níveis organizacionais, e a gente vai efetuar a classificação dos sistemas de informação dentro de cada um desses níveis organizacionais. Tá bem? Nós temos o que na sequência aqui? A introdução, né? Nada melhor do que introduzir e começar a aula finalmente aqui. Então nós temos aqui: a melhor maneira de classificar os sistemas de informação é aquela que indica quais são os locais da organização onde os sistemas estarão em pleno funcionamento. Então, mais uma vez, gente, com base nesse enunciado aqui, é que a gente vai fazer essa nossa aula de hoje. Vai ser, então, com base no quê? Na integração dos diversos tipos de sistemas de informação dentro dos diversos níveis organizacionais, dentro dos 3 níveis organizacionais. Igor, Diga. Importante demais reforçar isso com a galera. Se a gente conhece bem a organização e sabe exatamente em cada nível o que é feito, ou o que se cuida em cada nível, fica mais fácil para vocês, pensantes do sistema ou da integração desses subsistemas, fica muito mais fácil para que vocês consigam fazer isso de maneira efetiva. E esse é o objetivo da aula de hoje. A gente vai conversar sobre coisas que parecem óbvias, mas que de repente a gente nunca parou para pensar na organização como elas deveriam funcionar. Inclusive, a gente vai ter que fazer uma distinção clara, e a gente já vai fazer isso já, lembrando de teorias da administração lá no início, quando começa a se perceber que deve existir uma distinção entre quem executa tarefas e quem pensa a organização a médio e longo prazo. E aí a gente vai enxergar isso já dentro dessa perspectiva, entendendo, né, pedindo que a moçada procure fazer essa reflexão com o ambiente em que trabalha, ou até, e a gente vai usar o supermercado como referência, porque todo mundo vai ao supermercado, para que as pessoas possam enxergar, cada um de vocês possa enxergar como é que isso se dá na prática, no dia a dia, e entender muito bem o seu papel enquanto observador da organização. Opa, eu sou observador da organização? Sim, enquanto desenvolvedor de sistemas para as organizações, você tem que ser um grande observador da organização para entender o seu funcionamento e aí sim oferecer a ela aquilo que ela precisa para a sua integração, o seu desenvolvimento, né, e a sua atividade ser mais efetiva, melhor. Vamos que vamos. Tá aí, ó. É sobre isso que a gente vai conversar. Primeiro, importante a gente trazer essa seguinte definição, ó. Uma organização é um sistema complexo e formal, cujo principal propósito é garantir a sua própria longevidade. Você já viu alguma organização que foi criada com prazo de validade? Organização não é leite, não é manteiga. As organizações são criadas e a grande preocupação de quem as cria é que elas possam obter a sua perenidade, que elas possam existir por muito tempo.
Ah, mas algumas não existem. Sim, não conseguem existir por muito tempo. Mas o objetivo é esse. E aí uma questão importante aqui, pessoal, é um sistema complexo, e aí a gente já trouxe todas as definições do que é um sistema, né? E, enfim, a gente não precisa lembrar isso. A palavra complexo significa complexo mesmo, de grande complexidade, de difícil entendimento. Difícil não é impossível, né? Agora, uma organização não é matemática. A gente não entende de forma prescritiva e normativa todas as relações entre as partes e consegue entender como é que as coisas funcionam. Então, por isso é importante lembrar que é um sistema complexo e você, enquanto desenvolvedor, vai fazer o quê? Vai tentar, a partir do desenvolvimento de sistemas, fazer com que essa complexidade torne-se pelo menos mais observável. E as relações complexas entre as partes da organização possam ser melhor percebidas pelo gestor, para que ele possa tomar decisões mais efetivas, mais corretas, mais coerentes e mais acertadas. E aí outra questão importante aqui é também um sistema formal. Quem de vocês não conhece o famoso organograma? Hã? Beleza. O organograma vai ser visto, hipoteticamente, daqui a pouco, quando fizermos analogia com a pirâmide. No organograma, uma cabeça, aí depois, então, a gente vai distribuindo. Então, vamos supor, tem um presidente, 3 vice-presidentes, cada vice-presidente tem 2, 3 diretorias abaixo de si, depois a gente vem para o nível gerencial, e aí a gente até pressupõe, porque nem todas as organizações mostram em seu organograma os níveis operacionais até o chão, mas aí a gente tem essa situação, ó. Ah, essa situação tem a ver até com os índios. Não pode ter mais cacique do que índio. É verdade. Normalmente tem um cacique para vários índios. E aí, de novo, a gente reforça essa posição piramidal, que a gente vai ver já. E por que essa formalidade? Quem começa a trabalhar fortemente para estabelecer determinados princípios, né? Taylor e Fayol, que são 2 administradores que começaram e que praticamente fundaram a ciência da administração, mas, sobretudo, com a inserção dos estudos de um sociólogo alemão chamado Max Weber, que a gente tem essa perspectiva de formalização. Formalização das comunicações, olha aí, dado, informação, conhecimento, e a gente vai falar hoje como é que isso vai circulando na organização. Essa formalização é necessária para a gente saber quem fala com quem precisa do trabalho de quem desenvolve e continua o trabalho de quem numa organização. Peraí, mas o que tem a ver isso com o meu trabalho enquanto desenvolvedor? Peraí, qual é o fluxo do sistema? Quais são os passos? O Igor falou bem. Como é que se apresenta para mim, por exemplo, o fluxograma, o fluxo de desenvolvimento do trabalho? Isso vai para isso, daqui pode ir para outro lugar, enfim. Eu não quero confundir, não. Formal, no sentido de definir exatamente quais os passos que devem ser seguidos, respeito hierárquico, fluxo comunicacional, normatização. Pronto, está resumido aqui com a palavra formal. Legal? Então veja, uma organização é um sistema complexo e formal cujo principal propósito é garantir a sua própria longevidade. Nesse sentido, é importante que cada um de nós tenha a noção de fazer sempre o melhor para que a organização realmente possa seguir o seu rumo ao futuro e tentar alcançar aquilo que ela deseja e, lógico, estamos falando sobre a perspectiva da longevidade. E aí algumas informações importantes sobre as organizações que a gente acompanha no slide. Então aí, organização empresarial e seus níveis. E aí a gente já começa a destrinchar bem mesmo. Uma organização deve propor seus objetivos, missões, metas e finalidades. André, será que isso aqui é tudo a mesma coisa? Assim, parece um negócio meio... Propor seus objetivos, missões, metas e finalidades. Tá, o objetivo. Opa, um objetivo macro, um grande objetivo que a organização tenha. Ah, legal. Missão. Como é que a organização vai trabalhar cotidianamente para conseguir alcançar esse seu objetivo? É bem possível que você já tenha ouvido em diversos lugares, e já tenham visto até em cartões de banco ou de empresas grandes, que existe lá, nossa visão
nossa missão. A visão é o sonho do negócio, aquilo que ela espera alcançar em um determinado espaço de tempo. E a missão, que é o que eu quero falar aqui, é como a organização vai se desenvolver no dia a dia para alcançar esse sonho, para conseguir atingir esse grande objetivo que estipulou para a sua história, para a sua vida enquanto organização. Legal. E meta? Objetivo e meta é diferente? Será que tem muita diferença entre um objetivo e uma meta? Ah, beleza. Meta. A meta tem que ser quantificável. E quer ver como ajuda? Porque eu digo assim, meu objetivo é ganhar mais dinheiro. Legal. Se eu ganhar R$1 a mais, eu ganhei mais dinheiro, certo? E aí? Agora, quando a gente pensa na meta, por isso a questão da quantificação, é para que possa haver um acompanhamento sistemático do desempenho da organização, para que a gente possa lá no final da história saber, bom, realmente essa meta serviu como um direcionador dos nossos esforços para que a gente pudesse alcançar os nossos objetivos. Olha aí que bacana. E as finalidades, óbvio, tem a ver com o fim. Por que a gente trabalha? Por que a organização existe? Essa organização que você trabalha hoje, ela existe para quê? E o trabalho das pessoas tem qual finalidade? Isso tem tudo a ver com o trabalho do desenvolvedor, que pode pensar em como potencializar o trabalho individual, sempre pensando numa perspectiva sistêmica, levando a organização ao alcance dos seus objetivos. E aí, a organização deve também possuir uma sistemática de trabalho para atingir os seus propósitos. Senão é anarquia. Com todo respeito. Mas até aqueles estabelecimentos comerciais que ficam um pouco afastados das cidades, parece que começa com K e termina com bar, um negócio assim, tem que ser organizado. Não é verdade? Não dá para imaginar uma organização que não sistematiza o seu trabalho. Se ela não sistematiza o seu trabalho, ela jamais vai poder identificar se conseguiu cumprir e atingir os seus propósitos. Essa palavra sistemática aqui tem alguma coisa a ver com o sistema que vocês vão desenvolver? Claro que sim. Como é que a gente vai pegar tudo que é desenvolvido na organização, todas as atividades que são desenvolvidas na organização e sistematizá-las no sentido de estruturá-las formalmente para que haja lógica no desenvolvimento delas? Muito importante pensar nisso. A organização deve sistematizar os seus processos. E aí, a gente sempre vai ter que retomar lá para as aulas anteriores, e o Igor já falou muito bem nesta aula agora há pouquinho. Esses sistemas aqui poderiam até não ser sistemas informatizados, sistemas computacionais, mas agora estamos falando de sistemas computacionais. Por quê? Porque é isso que vai garantir que a organização consiga se estruturar de maneira adequada e, sobretudo, entender o seu funcionamento. A palavrinha controle aqui, ela entra com a seguinte perspectiva. Se eu tenho controle, mesmo que seja sobre uma situação ruim, eu sei mais ou menos para onde as coisas vão e o que eu posso fazer. Quando não tem controle, problema. E essa sistematização é muito importante para a gente conseguir enxergar com mais clareza a organização e tudo aquilo que ela faz. Continuando no slide, a organização, também pensando nessa perspectiva dos níveis, a gente tem que pensar que para ser bem sucedida, toda e qualquer organização sempre terá um sistema de informação adequado ao seu funcionamento. E não dá para fugir disso. O sistema de informação vai ser adequado ao quê? Ao funcionamento da organização. Não, mas a gente tem um sistema de informação, mas ele não é bem adequado ao nosso trabalho, à nossa operação. Espera aí. Voltamos àquilo que conversamos outro dia. Colocar um monte de computador em cima do balcão da loja, do supermercado, da farmácia, do que quer que seja. Então, existe um sistema de informação? Sim. Mas um sistema de informação que não se adeque à atividade da empresa, não serve para nada. E aí, algumas questões que a gente sempre tem que lembrar. Eu posso comprar, Igor, o melhor sistema do mundo. A gente depois vai falar mais disso, mas eu posso comprar um ERP
que é um sistema que engloba vários sistemas na organização, eu posso comprar um CRM, eu posso comprar um banco de dados da Oracle, que a moçada deve conhecer, que o mais baratinho deve custar em torno de $1 milhão, assim, né? São coisas... Eu posso comprar sistemas da SAP, uma grande empresa alemã, eu posso comprar os sistemas aqui no Brasil da Microsiga, da DataSul, eu posso fazer um grande acordo com a Microsoft para desenvolver os sistemas, tá? Mas se eles não forem utilizados e não forem desenvolvidos de acordo com a necessidade e com aquilo que a organização pretende, espera e precisa, não serve para nada. Não serve para nada. Você vai ter um investimento gigantesco, né? Para de repente ter o retorno mínimo ou nem ter o retorno desejado, tem que fechar as portas. E aí, olha aí a oportunidade de trabalho para vocês e a oportunidade de reflexão. O Brasil é um país que tem mais grandes empresas ou mais micro e pequenas empresas? Micro e pequenas empresas, com certeza, né? Opa, micro e pequenas empresas. Uma micro e pequena empresa vai conseguir comprar uma solução de $1 milhão? Não vai. E nem precisa. Agora, uma micro e pequena empresa contemporânea, com gestores espertos e inteligentes, sabe da necessidade hoje de, como a gente viu agora há pouco, sistematizar os seus processos, maximizar o seu esforço rumo ao alcance dos seus objetivos. E ali entra uma questão importante. É importante para você, como desenvolvedor de sistemas e analista de sistemas de informação, estar por dentro da missão da empresa, dos objetivos da empresa. Tem uma palavrinha-chave que acho que de repente era bom passar um conceito para o pessoal, o que é plano de negócio. Opa, né? Sim. É importante, gente, porque o sistema tem que ser desenvolvido visando os objetivos que estão lá naqueles documentos. Né? Digamos, aquilo lá foi traçado já pelo nível, digamos, estratégico da empresa. Sim. Né? E aí, Igor, bacana você ter falado isso. O plano de negócio é colocar no papel exatamente tudo que vai ser feito pela organização e, sobretudo, aquilo que a organização espera. No plano de negócio entra a pesquisa de mercado, o que ela espera, por exemplo, em relação ao fluxo de caixa para o futuro. Tudo tem que estar sistematizado ali. E aí, o Igor falou bem, a gente falou agora há pouco da questão da missão e da visão. Eu não sei quais são os objetivos da organização e vou desenvolver os sistemas. Eu posso estar limitando o meu esforço e o meu trabalho por não saber isso. Quer ver um exemplo? De repente eu tenho uma farmácia aqui em Palmas. E sabe qual é o meu sonho para o futuro? Qual é a minha visão de futuro? Expandir a minha organização, abrindo filiais em mais 5 cidades aqui do estado do Tocantins. É importante para o desenvolvedor saber isso? É lógico. Se a empresa já tem esse objetivo, essa meta traçada, ele já pode desenvolver o sistema prevendo essa interligação e comunicação com filiais, né? Então, veja, de repente eu estou fazendo um sistema fechadinho para administrar essa farmácia, mas espera aí, o gestor tem um sonho na cabeça e eu preciso saber qual é o sonho dele, até porque isso vai direcionar os passos dele no futuro. E o sonho dele é que a gente tenha uma central de distribuição de medicamentos aqui em Palmas, com uma farmácia aqui e mais 5 espalhadas. O sistema mudou. É outro sistema. É outro sistema. E aí, oportunidade pra caramba para que vocês possam sempre pensar nisso. O meu trabalho é atender às necessidades do gestor. Coloque-se no lugar de um arquiteto. Né? Bom, como é que o senhor gostaria de fazer a sua casa? Gostaria de fazer assim, toda redonda, não sei o que lá. O arquiteto fala, não, isso está enganado, isso não pode fazer uma casa redonda. Mas espera aí, a casa é minha. A casa é minha, estou pedindo para você fazer o desenho da minha casa, mas a casa é minha. Sistemas de informação é a mesma coisa. Quais são as necessidades que você, gestor, precisa atender? E eu quero ajudar, por quê? O sucesso do gestor e da organização vai ser também baseado no seu sucesso. E vai voltar para você e falar assim, olha, realmente com esses sistemas a gente consegue gerenciar melhor a nossa organização. Isso é fabuloso. Por quê? Quando a gente compra um produto de alguém, esse produto é bom, será que a gente compra de novo? Compra. Quando a gente compra um produto de alguém e o produto não presta, o vendedor pode até ter ficado feliz e ter enganado a gente, mas ele só vai enganar uma única vez. E aí, você tem que se colocar nessa posição de empreender algo que atenda a necessidade de alguém. E obtendo sucesso... Para o sistema, esse paradigma também serve, né? Serve, claro que serve. Ou seja, você desenvolveu um sistema para uma empresa. Seu sistema está cheio de bugs, né? Está travando, dá resultados incorretos. Você acha que o cara vai voltar a pedir outro sistema novo para você? Provavelmente. De forma nenhuma. Só se for um louco, um babão, aquele que enfia o sorvete na testa. Não tem jeito. E aí, cada um de vocês precisa pensar muito fortemente nisso. Que tipo de reputação eu quero ter no mercado? Que tipo de atendimento eu quero prestar?
Eu quero fazer um software que atende todo mundo. Tem uma frase legal que diz assim, que quem quer ser tudo para todos é nada para ninguém. E aí pense, bom, eu tenho um módulo importante que eu desenvolvi, que eu consigo depois trabalhar dentro das especificidades de cada organização. E aí a gente tem que lembrar o Nicolau Maquiavel, o italiano, o mal de uma vez só, o bem aos poucos. Ele que dizia isso, não eu. Então veja, eu tenho uma solução, eu desenvolvi, enquanto profissional, um sistema tão bom que eu tenho tantas opções para oferecer aos gestores que dificilmente eu não consigo atender de forma personalizada e até customizada a necessidade de uma empresa que me contrate. Opa, vou ter sucesso ou não? Certeza que vai ter sucesso. E aí, vamos continuar no slide, Igor? Vamos lá. Então, a gente fechou aí com essa questão importante dos sistemas adequados. E aí, a gente começa a falar dos níveis da organização e daqui a pouco a gente vai enxergar isso dentro da pirâmide, né? Nível operacional. Olha aí, ó. A galera segurando o tijolo, fazendo a parede. Todos os elementos do sistema organizacional associado às atividades e operações cotidianas na organização. Aqui, fazendo de novo analogia com a questão indígena, aqui temos os índios. A galera que bota a mão na massa. O nível operacional é onde as coisas efetivamente acontecem. Beleza? Vamos lá para o nível tático. O nível tático também é chamado de nível gerencial. E por isso que daqui a pouco vocês vão ver, e é possível que vocês já tenham cansado de ouvir, SIG, SIG, SIG. O que é SIG? Quando eu fiz a faculdade de administração, não faz tanto tempo assim, é verdade, não faz tanto tempo assim, a gente tinha uma disciplina chamada SIG. Hoje todas essas nomenclaturas mudaram e a gente já nem tem mais SIG. Antes tudo era SIG. Tudo era chamado de sistemas de informação gerenciais, ou sistema de informação gerencial. Quando a gente faz a comparação com os níveis da organização, é importante, então, esclarecer para vocês que o nível tático é a mesma coisa que o nível gerencial. Olha aí, constrói as táticas para colocar em prática os planos apresentados pela diretoria. A diretoria está no nível estratégico da organização, que é o topo da pirâmide, que é para onde a gente vai agora. Vamos falar sobre o nível estratégico. É onde são feitos todos os direcionamentos, as reações ante os concorrentes, posturas nas relações com o ambiente social, político e econômico. Beleza. Enxergamos a organização como um todo. Bom, queria agradecer a atenção de vocês, então acabamos a aula. Não era isso que a gente falou? Vamos conhecer a organização. Conhecemos, olha lá. Nível operacional, o nível tático e o nível estratégico. Até os próprios nomes eles já falam por si. Operação, detalhamento, simplicidade, onde as coisas são feitas repetidamente e é onde temos a base da construção da atividade da empresa. O nível gerencial, o gerente ou os gerentes, legal? E o nível estratégico, temos os diretores, temos os vice-presidentes, o presidente da organização. Vocês podem perguntar assim, dentro disso, a gente vai enxergar na pirâmide, né? Agora. E aí, olha aí. Metáfora piramidal. Descreve a organização de forma sistêmica. E o nosso objetivo aqui, moçada, é que vocês entendam, a partir desse formato, beleza? Deixa eu colocar com essa mão, fica melhor aqui? Melhor. Como é que a gente vai entender o sistema empresarial aqui dentro? Funcionando direitinho, funcionando redondinho. Que beleza. Pena que Cleópatra não está aqui nesse momento. Quase me enrolei agora, se é que eu não me enrolei. Então vamos lá, vamos começar aqui com essa metáfora. Olha lá. No topo da pirâmide temos o nível estratégico. Essa palavrinha, ela vem do grego e tem a ver com o que a gente vai fazer para conseguir alcançar os nossos objetivos e organizar tudo para que na hora H a gente tenha tudo prontinho, à disposição para fazer. Tem a ver com o que a gente pensa, inclusive, para o futuro. Aqui, na organização, como eu falei agora há pouco, estão os diretores, os vice-presidentes e o presidente da organização. Aqui são traçados objetivos de curto, de médio ou de longo prazo. O que você acha? De longo prazo. Aqui, moçada, eu não estou pensando só no que acontece dentro da organização, e a gente viu no slide anterior isso.
eu estou preocupado também em enxergar a relação da minha organização, que é um sistema, com o ambiente onde ela está inserida. Que legal! Eu preciso saber, por exemplo, como é que está o desenvolvimento da minha organização em relação às outras organizações do mercado, sobretudo do meu segmento. E aí a gente vai ver já os sistemas que trabalham com isso. Por exemplo, eu posso chegar no final do ano e dizer assim, oh, que espetáculo, hein? A nossa organização teve um aumento no faturamento em 10%. Isso é bom ou é ruim? Já falamos sobre essa mesma lógica. Ah, não sei. Eu não sei. Eu não sei se é bom ou ruim. Vamos olhar o nosso segmento, a nossa indústria. É só pegar, por exemplo, a indústria automobilística, né? Falar, a nossa indústria, vamos supor que eu sou a Volkswagen. Ah, a Volkswagen cresceu 5%. Teve um crescimento de 5% nas vendas. Que bom, né? Bom nada. A indústria automobilística como um todo no Brasil, eu vou chutar um número, não sei quanto é, cresceu 20%. Ou seja, eu colaborei para a média cair, porque eu só cresci 5%, enquanto o segmento cresceu 20%. É aqui que isso vai ser observado. Ou seja, não só me preocupei com o fluxo de atividades da própria organização, mas com a relação do desempenho da organização com o mercado onde ela está inserido. E aí, vamos descendo. Não é o tchan, mas vamos descendo. Vamos para o nível tático. Olha aí. No nível tático, temos o desenvolvimento das ações de gerenciamento. O que a gente percebe nitidamente, olhando inclusive a pirâmide? Que aqui nós temos um corpo, pensando nas pessoas, menor do que no nível gerencial. E aí, por fim, a gente tem o nível operacional. E aí, quem gosta de futebol é só lembrar lá, faltando um homem, é só lembrar do centroavante do Barcelona, Samuel Eto'o. Aí, ó, pronto. Estratégico, tático e operacional. E aí, ó, aquela brincadeirinha. Tem que ter mais índio do que cacique. Ou seja, aqui é onde a galera coloca a mão na massa. E uma coisa que eu queria pedir para vocês, bastante atenção para entender. Essa lógica, ela vai fazer com que aqui dentro a gente tenha outras piramidezinhas. Por quê? Quer ver um exemplo? Na instituição, na Uniteams, eu, como coordenador do curso de administração que sou, como professor, eu estou em que nível na universidade? Eu sou um colaborador de nível operacional. É mesmo? Sim. Nível estratégico é o reitor, são os pró-reitores. De nível tático ou gerencial, lá na universidade, por uma questão de estrutura, a gente tem a própria direção, porque são várias direções que estão ali gerenciando grandes áreas. E aqui a gente teria vários triangulinhos que são os cursos. Tecnólogo, análise e desenvolvimento de sistemas, administração, ciências contábeis, tá? Só que, como eu falei para vocês, a gente vai ter um outro triângulozinho colocado aqui dentro, certo? Nesse triângulozinho, que é o curso de administração do qual eu faço parte, eu estou no topo da pirâmide. Por quê? Porque eu sou o coordenador. Eu que tenho que pensar e planejar o desenvolvimento daquela estrutura. Ou seja, só falei isso para a gente retomar as aulas anteriores. Sistemas e subsistemas. Subsistemas são sistemas que existem dentro de sistemas maiores. E isso fica muito claro e muito tranquilo aqui. Certo? Então, quando você entra numa organização e aí pensa na organização que você trabalha, você vai enxergar isso aqui, ó. A galera que bota a mão na massa e o nível de supervisão aqui, o nível de gerenciamento aqui e o nível estratégico, que pensa o futuro, que pensa o longo prazo aqui. Pensamento de longo prazo, pensamento de médio prazo, pensamento e ação de curto prazo. Legal? Seguindo em frente, o que a gente vai enxergar? A gente vai ver a necessidade de trabalhar sob essa perspectiva. Será que os sistemas de informação eles não estão ali de verdade para atender a esse propósito? Para facilitar a comunicação? Comunicação é um conceito assim muito amplo. E talvez seja uma das grandes profissões do futuro, se parece até que eu sou um imbecil, porque isso já faz muito tempo que é assim. Por quê? Porque dentro de uma perspectiva global, é extremamente importante que a gente tenha clara essa noção de comunicação, de ligação entre as partes. Né? E aí, ó, comunicação.
Os níveis de uma organização precisam de comunicação contínua. Pergunta, quem é que vai fazer isso? Pô, tá aí, ó. O sistema de informação que você desenvolveu. O sistema de informação que você desenvolveu vai ser responsável por essa integração, essa comunicação contínua que permite à organização, que é um sistema, trabalhar cada vez mais integrado. É isso. E aí, não por acaso, nós gostamos disso pra caramba. Eu, particularmente, sou apaixonado pela administração e gosto muito dos sistemas. E por isso que a gente fala com tanto entusiasmo. Porque você pode ajudar a organização a funcionar melhor. Você, com o seu trabalho, com a eficácia do seu trabalho, pode ajudar a organização a ter fluxos comunicacionais melhores e conseguir alcançar melhores resultados. E aí, seguindo adiante, o que a gente vai entender? Que, a partir dessa premissa da comunicação, a gente tem que observar que essa comunicação, olha aí a pirâmide voltando, pode ser vista na organização de duas formas. Comunicação interníveis, olha aí, o nível estratégico se comunicando com o nível tático, com o nível operacional. E é óbvio que vocês já entenderam que isso aqui tem que estar tudo muito ligado. O que está sendo desenvolvido aqui não é o que foi traçado aqui como diretriz? E aqui não é quem está fazendo a interface entre o nível estratégico com o nível operacional? O nível estratégico, por exemplo, identificou uma nova demanda de mercado e pensou no desenvolvimento de novos produtos e serviços. O nível tático vai pensar em como desenvolver esse produto ou serviço. E o nível operacional vai desenvolver esse produto ou esse serviço. E você, desenvolvedor, vai ter que pensar em como fazer para que todas essas ideias, esse pensar, esteja integradíssimo para que a gente, no menor espaço de tempo possível, consiga operacionalizar aquilo que foi definido a partir de uma direção ou de uma diretriz do nível estratégico. Bom, falamos interníveis, de um nível para outro nível. E dentro do mesmo nível, será que é preciso? E aí, ó, intraníveis e interníveis, de um nível para outro, e dentro do próprio nível. E aí é muito bacana lembrar isso de novo. Temos os sistemas de informação estratégicos, temos os sistemas de informações táticos e temos os sistemas de informações operacionais. E aí pensamos que eles devem se relacionar em seu próprio nível e também com os outros níveis. Sistema é um conjunto de partes interagentes ou interdependentes que atuam em harmonia visando atingir um objetivo comum. Eu nunca mais esqueço isso e sempre lembro. Harmonia é o seu trabalho como desenvolvedor pensar em como proporcionar um sistema que dê harmonia, coesão, um bom fluxo de comunicação a toda essa estrutura. E aí no próximo slide a gente vê então que existem vários tipos de sistemas de informação, mas o importante, Igor, até eu queria reforçar isso contigo, a gente sempre conversa sobre isso, que tá aqui, ó, os sistemas de informação, eles vão ser enxergados dentro dos níveis da organização. Olha aí, estratégico, o tático e o operacional. Aqui vocês vão entender por que esses nomezinhos são diferentes. E aí nós temos vários outros tipos de sistemas que estão aqui embaixo, mas o importante, moçada, é que vocês entendam o que a gente vem conversando aí. O que é operacional, o que é tático ou gerencial e o que é estratégico. Por que isso? Nós, a administração, e a administração de uma forma geral, fica dando nome para o sistema. Porque isso aqui é CRM, esse aqui é ERP, esse aqui é SCM. No fundo, é tudo sistema. Para quem vai desenvolver o sistema, e a gente sempre conversa sobre isso, já trabalhamos com essa disciplina no curso de administração também, para quem vai desenvolver, ele não precisa saber qual o nome, isso é uma coisa que cabe ao administrador para ele entender a finalidade do sistema. Mas para quem vai desenvolver o sistema, ele precisa entender que tipo de informação é que vai ser trabalhada, ou a que nível da organização esses sistemas de informação se presta a atender a demanda. E aí, eu queria só voltar o slide aqui para identificar uma coisa com vocês. Quando vocês enxergarem aí, então, sistemas de informação transacional, né, é quando a gente está falando do nível da operação. Isso. E falando, então, do sistema de informação transacional, André, só pula para nós o próximo slide já aí. Vamos que vamos. Né? Porque esse gráfico anterior ali vocês têm na apostila, né? Agora, quanto ao sistema de informação transacional, olha aqui um conceitinho para ele, ó. Controlam os processos de produção
e fornecem apoio para que as operações cotidianas sejam realizadas com sucesso. Então, o sistema de informação transacional é aquele sistema que vai ser o básico, né, o sistema chamado de sistema de automação. Ele trabalha lá no chão de fábrica, ele trabalha lá no nível operacional da organização. É o sistema que vai fazer o quê? Vai fazer a coleta dos dados, né, dos dados mais básicos das transações diárias da organização. Por isso que ele é transacional. Então, esse sistema transacional é que vai fazer essa coleta desses dados para abastecer o quê? Os sistemas gerenciais e, para os sistemas gerenciais, abastecerem os seguintes, né? Os estratégicos. Igor, me permite? Tá à vontade. Vamos fazer a analogia com o nosso supermercado? Isso, já ia chegar lá também. Ia chegar lá? Me desculpe. Não, vamos lá. Então, ó, aqui a gente tem um chão de fábrica e o Igor estava falando muito bem disso. Então, ó, controlar os processos de produção que fornecem apoio... Bom, lá no supermercado, a gente poderia dizer que quem está também cuidando do processo de produção é a menina que está no caixa. No caixa, exato. Ela que coleta como? Por meio da leitorazinha, né? Ou digitando no seu terminal, os dados de cada transação detalhada. Ou seja, cada produto que sai, é ela que faz o registro. Ela, por exemplo, tem noção de quanto se vendeu num dia? Não. Ela, especificamente, não. Ela só está entrando nos dados. O seu gerente pode ter noção do que foi vendido no dia por meio dos relatórios dos sistemas transacionais. Olha aí o que a gente está tentando trazer para vocês. A menina que está no caixa, e aí veja, com todo respeito a todas as profissões, hein? Ela tem uma função quase que mecânica, que é pegar a pistola, o scanner e passar ali. Ou passar direto naquela caixinha que já tem o scanner. Beleza. Ela trabalha com informação simplificadíssima. Detalhada. Detalhada ao extremo. Qual o código do produto, qual o preço e a quantidade. Olha lá, bem detalhadinho. Ela não tem noção, por exemplo, quanto é que vendeu num dia. Ela não tem noção, por exemplo, se aquele produto é um produto muito vendido, pouco vendido. Ela não tem noção, por exemplo, se aquele produto tem um índice de estoque mínimo pequeno, porque tem um giro muito rápido. Ah, então é preciso saber de tudo isso? É preciso. É preciso saber de tudo isso. Quando a gente está trazendo aqui o transacional, é a operação. É a base, como o Igor falou, é o chão da fábrica. Veja, só que estamos falando de um sistema. Então, por mais que a ação da menina do caixa seja simplificada, simplória, detalhada, ela está alimentando o outro nível. Ou outro nível. Que vai alimentar o outro nível. Isso. Por mais que seja simples, são dados essenciais para o funcionamento de todo o conjunto de sistemas de informação da organização. Por isso a importância da moçada perceber, Igor, que quando a entrada é ruim, a saída também é. Exato. Então, um sistema mal projetado na base vai influir no quê? Nos sistemas lá de cima. E a decisão que o gestor, pensando no longo prazo, vai tomar, pode estar incorreta. Olha a importância disso que a gente está falando. Fala, não, mas a entrada do dado pode ser de qualquer jeito. Ah, e se não tiver todas as informações direitinho, por exemplo, precisa ter o número certo do controle do estoque lá para o nível operacional, Igor? Tá aparecendo aqui que tem 15 unidades no estoque, mas só tem 14. Mas se esse parâmetro do sistema não funcionar direito, não tem problema. É pouquinha coisa. Ah, que bobagem. Sim, não apareceu no sistema, mas você tem o produto. Vende por fora, assim, tudo bem. E fazendo comparativo, né? 1 para 14 é pouco, né? Agora trata com milhões. Opa! Então é a mesma coisa que se descontarem 1 centavo da sua conta corrente, você não vai nem perceber. Agora, se descontar 1 centavo de 1 milhão de correntistas, eu gostaria de receber esse dinheiro na minha conta. Estou, inclusive, precisando, que o negócio lá está meio menstruado, tá no vermelho. Né? Então, o negócio está feio lá. Bom, quando a gente observa aqui, eu queria que vocês reforçassem a figura, coloca pra gente o slide, é importante pensar aquela palavra-chave, é operação, né, Igor? Isso. E esse sistema transacional, ou também conhecido como sistema de informação operacional, ele surgiu por quê? Inicialmente, justamente para automatizar determinados processos que eram feitos manualmente. Então, aqueles processos repetitivos, aqueles processos cansativos, né, que eram feitos manualmente pelos funcionários da organização, passam a ser automatizados por meio dos sistemas transacionais. Visando o quê? Inicialmente, reduzir custos. Então, o foco inicial da computação dentro da organização, o foco inicial dos sistemas de informação dentro da empresa, qual que era? Era reduzir os custos, baixar o valor dos investimentos. Ou seja, investir um pouquinho em computadores,
né? Investir um pouquinho em sistemas e com isso o quê? Reduzir custo com empregados, reduzir custo com mão de obra e trabalho repetitivo, correto? Então, continuando aqui com os sistemas transacionais, nós temos o quê? Eles servem aqui para controle de processos e nós temos dentro deles, mas quero até abordar aqui não apenas dentro deles, né, os sistemas colaborativos. Então, os controles de processo funcionam, digamos, dentro da indústria, por exemplo. Não é só dentro da indústria, mas dando um exemplo, dentro da indústria, no controle de produção. Então, os sistemas de controle de processo são aqueles sistemas que vão ler os sensores, né, digamos, uma cadeia de produção de algum equipamento dentro da empresa, e vão, com base nessa leitura dos sensores, modificar posições e tudo dos atuadores dentro dessa produção. Ou seja, uma máquina que esteja produzindo determinado equipamento, ela vai emitir sinais, mandar dados para o sistema que controla ela. E com base nesses dados, esse sistema vai ajustar ou fazer alterações no que está sendo processado naquele equipamento lá. Vocês vão utilizar bastante, vão ouvir falar bastante dessa parte de controle de processo quando a gente falar principalmente da inteligência artificial. Vocês vão falar de uma coisinha chamada agentes inteligentes, lá na disciplina de inteligência artificial. E aí entra então toda essa parte de controladores e atuadores e como é que eles são, como é que esses sinais são processados pelos sistemas. E sistemas colaborativos, o que são? São sistemas que permitem que as pessoas interajam simultaneamente para realizar uma determinada tarefa. Por exemplo, um sistema colaborativo para escrever textos. Pode ser utilizado por vários autores para desenvolver um livro, por exemplo. Então, eles estão trabalhando simultaneamente, um vendo o que o outro está fazendo, e como produto final do trabalho conjunto deles, eles vão ter um livro final produzido a várias mãos. Esses sistemas colaborativos não são específicos dos sistemas transacionais. Nós temos tipos de sistemas colaborativos também dentro dos outros níveis da organização. Correto? E falando nos níveis, então, nós já entramos aqui no SIG, né, André? Então, o Sistema de Informação Gerencial. Nós temos aqui, inicialmente, o SAG, que seria o Sistema de Apoio Gerencial, né? Seriam os chamados SAG também, né? Aqui é um sistema de apoio à decisão de nível gerencial. Que nós temos o SAG gerencial e estratégico, né? Exatamente. Aqui, os sistemas especialistas. Isso, então os sistemas especialistas a gente vai abordar melhor futuramente e também na disciplina de inteligência artificial, novamente, vocês veem essa parte de sistemas especialistas, que são sistemas que se baseiam no conhecimento de um especialista humano para realizar uma determinada tarefa. E para isso você vale, então, na inteligência artificial. E aí, também o sistema do gerenciamento de processos e, na verdade, quando a gente fala do SIG, a gente já está falando do meio campo. Sim, a gente já está falando da necessidade de entender e de ter também, né, à mão uma informação mais agrupada, mais rica, que permita ao gestor que está aqui tomar decisões também melhor baseadas. E aí a gente tem sempre a perspectiva. Bom, quando a gente fala aqui, muito importante saber e conversar. No nível operacional, a gente tem uma dificuldade grande, às vezes, de saber o que o usuário espera em termos do sistema. Mas aqui é onde essa interface do desenvolvedor com o gestor se apresenta com mais facilidade quando a gente vem vindo de baixo para cima. Por quê? Porque como no nível gerencial a gente tem o meio campo entre as diretrizes da organização e a operação, certo? As diretrizes estão no nível estratégico, as operações no nível operacional e aqui, ó, o meio campo. Quem está aqui conhece de operação e conhece a estratégia muito bem. Normalmente, quem está lá no nível estratégico não conhece o detalhamento das operações, mas quem está aqui no nível gerencial conhece. Muitos de vocês que de repente já ocupam cargos de nível gerencial podem ter entrado na organização trabalhando na operação. E por conhecer bem a operação e trabalhar bem, foram alçados e promovidos ao nível gerencial. Ou seja, eu entendo o processo, mas não trabalho mais como processo. Ou seja, eu já tenho um entendimento tão claro do processo que eu consigo enxergá-lo sistemicamente. E por isso, principalmente a gente vai falar depois, mas os sistemas especialistas, aproveitando-se da inteligência e do conhecimento adquirido, por isso o know-how do gestor, para o desenvolvedor trabalhar, usando inclusive plataformas de inteligência artificial, no sentido de produzir alguma coisa que se assemelhe
ao entendimento que esse especialista, esse gestor, tem a respeito do funcionamento da empresa e do desenvolvimento de suas atividades. E aí, queria só reforçar aqui a imagem, se vocês puderem colocar de novo, tá tudo na cabeça do gestor, Igor. Não tem jeito, não tem como fugir. Tudo na cabeça do gestor. E aqui é bom relembrar, né, aquele esquema de que do prazo, do tempo de validade dessas informações, o tempo de vida útil dessas informações. Então, no sistema de informação transacional, essa informação é válida ou, digamos, ela abrange que quantidade de tempo? Né? No sistema transacional, essa informação dificilmente passa, digamos, de um dia ou poucos dias. Exato? Então, os relatórios gerados pelos sistemas transacionais são relatórios bem criteriosos, bem detalhados, né? Como vocês viram, os dados de que entram no sistema transacional são dados mínimos, ou seja, peça a peça, digamos, ou produto a produto que foi vendido no supermercado. O relatório que vai gerar um sistema transacional é das vendas do dia, de quantidade de produtos e total vendido no dia. O sistema gerencial, ele já é num padrão maior. Então ele já abrange o quê? Quantidade maior de dias, né? Ele já abrange, digamos, a previsão ou o que foi vendido no mês, para quê? Para que possa ser comparado, e a parte gerencial já vai se encarregar de cumprimento de metas. Então, se vai se encarregar de cumprimento de metas, geralmente essas metas são como? São mensais e, com base nesse conjunto mensal, são anuais também. Então, ele tem que ter uma estimativa de vendas, digamos, de tanto por mês para atingir a sua meta anual. Esse sistema de informação gerencial, então, eles vão dar esses relatórios já mais condensados, não tão no detalhe quanto o sistema transacional, e buscando já essa informação para o gerente para ver se as vendas ou o que ele precisa, digamos, para atingir as suas metas, está sendo cumprido de acordo. Né? Então, nós temos aqui para o sistema de informação gerencial foco na gestão dos processos operacionais e aumentar a produtividade e atingir metas pré-estabelecidas. Correto, André? Igor, olha que legal. Não é o foco no processo, é o foco na gestão. Nível gerencial, de gestão. Então aqui eu tenho que olhar com o olhar de cima como é que os processos são desenvolvidos e entendê-los de forma adequada. E aí eu vou lembrar uma frase interessante de um cara que eu já falei para vocês, chamado Deming, que diz: não se gerencia aquilo que não se mede. Então tudo que foi feito no nível operacional e deu entrada no sistema de informação como um dado processado que gerou informação, vai servir para o gestor mensurar o desenvolvimento dessas atividades, dessas operações, e aí ele adquire capacidade de gestão, que ele não tinha antes de ter essa conjugação dos esforços no nível operacional. E aí você falou bem, aqui a gente já está tentando observar se o que está sendo desenvolvido em nível operacional está nos ajudando a alcançar as nossas metas, que certamente nos ajudam a alcançar o nosso objetivo maior. E aí, eu queria só reforçar, pedir para vocês colocarem aqui o slide novamente. Olha aí, foco na gestão dos processos operacionais. E aí, os sistemas de informação estratégica, Igor, o que é isso aí? Isso, finalmente nós temos então os sistemas de informação estratégica. Eles buscam o quê? Buscam a vantagem estratégica sobre a concorrência. Então, ainda falando agora sobre o tipo de produto gerado pelo sistema, né? Vocês viram que nossos sistemas geram produtos, sim. Os sistemas transacionais vão gerar o quê? Vão gerar relatórios, vão gerar etiquetas para produtos. Os sistemas gerenciais vão gerar relatórios já mais sintéticos, mais condensados, com periodicidade, digamos, semanal, mensal e até anual. Né? Geralmente no máximo de um ano, porque as metas são estipuladas por mês para ter um acumulativo anual. E os sistemas de informação estratégica, como bem falado pelo André antes, eles já visam o quê? Longo prazo. Então já visam previsões para o futuro da empresa, caminhos que a empresa vai trilhar futuramente. Então eles têm que fazer o quê? Eles têm que servir para que eu possa fazer simulações, para que eu possa fazer algumas especulações com diversas variáveis dentro do meu sistema. Né? Então esses sistemas estratégicos já têm que me dar uma informação o quê? Uma informação que me permita analisar futuros caminhos para que a empresa possa trilhar, não é, André? Palavra-chave aqui, vantagem estratégica, ou a gente poderia chamar de vantagem competitiva, é observar muito bem o que eu faço com relação aos outros
E a partir do momento que eu observo o que eu faço em relação aos outros, eu sei o que eu preciso fazer para ser diferente dos outros. E aí, nessa hora, o Igor falou muito bem, futuro. Aqui a gente está pensando no futuro. Agora, são as nossas ações presentes que garantem o nosso futuro. E aqui, a gente vai trabalhar fortemente com uma coisa muito complexa, mas muito importante, que é o desenvolvimento de cenários. Cenário. Cenário é cenário como se fosse uma peça de teatro. Qual é o cenário? E aí, você pode trabalhar de formas diferentes, mas você pode trabalhar com 3 cenários. Um cenário neutro, um cenário ruim e um cenário bom. Por exemplo, vamos supor que a sua empresa seja uma empresa exportadora, Igor. Né? Então você pode trabalhar pensando no dólar subindo, você pode pensar no dólar do jeito que está, você pode pensar no dólar caindo. E aí você vai falar assim, bom, se acontecer isso, como é que a nossa organização fica? Se acontecer aquilo, como é que a organização fica? Não precisa ir longe. Ontem mesmo passou uma matéria interessante, anteontem, uma matéria interessante que falava sobre as exportações de calçados. Por conta da queda do dólar, uma enxurrada de produtos chineses dificultando quem desenvolve o produto aqui no Brasil, porque o preço lá fora ficou menos competitivo. Legal, a gente precisa fazer essas simulações e é nesse nível que essa análise vai ser feita. O cara que faz o sapato está preocupado com isso? Não, lá no nível operacional, o sistema transacional vai dar para ele só os dados do momento, daqueles produtos vendidos no dia, ele não sabe como é que está lá fora o mercado. Ou, na pior das hipóteses, bom, eu usei 20 saltos, 20 pedaços de couro, 20 taxinhas para fazer o sapato. Eu nem sei quantos sapatos foram feitos. Aí o gestor já sabe quantos sapatos foram feitos no nível gerencial, e aqui ele precisa falar com esse nível, eu digo, entre aspas, a comunicação, para quê? Para a gente saber se essa nossa produção é uma produção competitiva a ponto de permitir que a gente tenha uma boa posição futura no mercado. E aí, bacaníssimo, ó, vantagem estratégica sobre a concorrência. É isso aí. E aí, o que tem no nível estratégico, Igor? Isso, e no nível estratégico, então, o quê? Eles fornecem informações úteis, precisas e tempestivas para o processo de planejamento estratégico. Então é tudo aquilo que a gente estava conversando até agora, né, André? O nível estratégico é justamente essa possibilidade de você trabalhar com cenários, com simulações e fazer previsões, né? Previsões não só de mercado, mas com relação ao lançamento de novos produtos, né? Ali entram também, então, as pesquisas de mercado e tudo que foi falado antes no plano de negócios. Sim. Né? Que eu acho que é interessante que o pessoal compreenda bem esse conceito de plano de negócios. Por quê? Porque nós não temos, digamos, nós desenvolvedores de sistemas, não temos esse conhecimento, não temos o conhecimento dessa ferramenta muito utilizada pelos administradores. E é uma ferramenta com a qual a gente vai se deparar indiscutivelmente na hora que chega numa empresa para desenvolver o sistema. Que, inclusive, Igor, tem pouquíssimos softwares de planos de negócio disponíveis no mercado. Não são muitos. Que, inclusive, eu diria que um plano de negócios bem sistematizado, um sistema de informação para produzir planos de negócio, é uma ótima oportunidade de mercado. E o que eu queria dizer é que hoje, nesse mercado, nesse mundo louco que a gente vive, até essa questão do tempo futuro, ele já diminuiu. Antigamente, por exemplo, as organizações, quando trabalhavam no seu planejamento estratégico, faziam esse planejamento pensando nos próximos 5, 10 anos da organização. Será que é fácil fazer isso hoje? Hoje, de repente, a gente já está começando a pensar assim, bom, 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque está cada vez mais difícil se prescrever ou se entender de maneira adequada o desenrolar das coisas, porque o mundo está muito doido. Muito rápido. As coisas estão mudando muito rapidamente. E aí, por fim, eu queria que vocês acompanhassem no slide, a gente vai colocar aqui para vocês, fechando essa questão das informações úteis, precisas e tempestivas, as últimas questões importantes em relação aos sistemas de informação estratégica, que a gente tem os sistemas de apoio à decisão, a gente tem os sistemas especialistas de nível estratégico, os sistemas estratégicos, né, de planos, programas e metas, que, como nós falamos agora há pouco, e a gente já vai terminando aqui a aula, na verdade, o importante é que vocês entendam muito bem os níveis e o respectivo tipo, a qualidade da informação que cada nível estratégico, tático e operacional deve trabalhar. E aí, que você, enquanto desenvolvedor, com essa perspectiva e com esse entendimento, consiga enxergar o que precisa ser feito em cada um desses níveis, integrado, para que a organização alcance os seus objetivos. Perfeitamente. O pessoal está passando a tesoura aqui, mandando a gente parar. A gente não gosta muito de falar, mas enfim, nós vamos terminar aqui. Pessoal, obrigado pela atenção. A semana que vem a gente se encontra novamente. Tem avaliação, né, Igor, essa semana? Boa sorte. Torcida a favor aqui, de coração. Tomara que todo mundo se dê muito bem.
E na semana que vem a gente volta a conversar sobre os fundamentos dos sistemas de informação, certo, meu companheiro? Falou, meu amigo. Até mais, gente. Um abraço.